Hoje a gente vai falar sobre coisas básicas. Eu ia colocar também sobre incluir a família, né? Como a gente está no mês de maio, eu quero trazer coisas bem práticas para vocês também, para como vocês incluírem a família de vocês também. Aí, mas antes de eu falar sobre a família, primeiro a gente precisa entender sobre o básico do emagrecimento, né? Porque as pessoas também pensam que assim, quando eu começo a emagrecer, a minha vida vai mudar muito da minha família e muitas vezes, justamente pela conexão com a família, a pessoa não consegue. Por quê? Tem toda hora uma festinha, toda hora um evento, ou vai visitar a mãe e tudo. Mas quando a gente entende o básico do emagrecimento, a gente vai ver que não precisa de tudo isso. Você consegue participar. Óbvio, né, gente? Quando a gente tá numa fase de emagrecimento, a gente vai evitar muita coisa. Não tem como, tá? Mas, mesmo assim, você ainda pode ter incluso. O que acontece hoje em dia? As pessoas querem se alimentar muito diferente. Muito diferente do que é básico. Então, assim, arroz e feijão, gente, tem em todo lugar. Arroz, feijão, um frango, uma salada, tem em qualquer lugar. Então, até mesmo para sua família. Porque a minha visão que eu tenho como mãe, que eu sou mãe, é que se o que eu comer, a minha filha não puder comer, peraí, o que tá errado aí? Porque se eu quero ter mais saúde, eu quero que minha família também tenha mais saúde. Então não tem que fazer só pra mim, eu tenho que fazer pra todo mundo. Aqui mesmo, o que eu cozinho pra todo mundo, gente. Eu não como arroz e feijão por opção, eu não gosto. O feijão eu ainda gosto quando é preto, né? Que nem ontem e hoje eu comi um pouquinho de feijão. Porque é preto. Mas eu não gosto, isso não é de hoje, isso é desde a minha infância. É o que mais minha mãe brigava pra comer era arroz e feijão e eu não queria comer. Então, eu não como por opção, mas eu faço todo dia. Minha família tem aqui o arroz, feijão, tudo. Eu faço a comida uma vez só, é na hora do almoço. Meu marido chega, ele esquenta a janta, porque na janta geralmente eu não como, eu como ovo, então ele acaba jantando sozinho, minha filha vai pra faculdade e acaba jantando bem antes de todo mundo. Então, assim, mas o que eu faço pra todo mundo. A salada que eu comi no almoço, meu marido comeu, minha filha comeu. Então, os legumes que eu faço, meu marido come, minha filha não é muito chegada em legumes, só em salada mesmo, mas come. As frutas que eu como, todo mundo come. Então, todo mundo aqui na minha casa está inserido. Então, eu quero trazer para vocês aqui o básico do emagrecimento, e aí na semana que vem a gente vai falar sobre a família. Como vocês vão incluir a família, sem mesmo eles perceberem que vocês estão incluindo eles na dieta de vocês, tá? Foi assim que aconteceu com a minha filha, perdeu mais de 20 quilos sem nunca ter feito dieta. Apenas seguindo meu exemplo aí. Acho que eu já postei uma vez uma foto da minha filha, depois eu vou postar para vocês. Minha filha nunca fez dieta, inclusive minha filha come o chocolatinho dela, come a bolachinha recheada dela, mas só do fato de eu ter mudado a minha alimentação, ela começou ali a comer a mesma coisa que eu estava comendo, consequentemente ela acabou emagrecendo. Então, deixa eu compartilhar aqui para vocês o nosso material de hoje, para a gente aprender sobre o básico. A minha filha foi para um retiro esse final de semana, e ela mandou uma mensagem para mim que ela aprendeu lá que o óbvio precisa ser dito, né? E aí eu falei, é verdade, eu nunca... apesar da gente trabalhar emocional, apesar da gente trabalhar a mentalidade, eu nunca falei para vocês sobre o óbvio do emagrecimento, né? Porque não tem como a gente falar sobre mentalidade emocional e esquecer do corpo físico, e que muitas alimentações mexem com o emocional e mexem com a nossa mentalidade. Então, vocês vão entender sobre isso. Então, vamos lá. Eu quero começar aqui com essa frase. Emagrecer é consumir menos calorias diárias do que se gasta durante o dia. Uma lógica matemática óbvia. Gente, isso é óbvio no emagrecimento. Só que muita gente não entende. O que é? Mas como assim, Cláudio? Consumir menos calorias do que se gasta. Então, vamos lá. Até para vocês entenderem que a atividade física, por que ela ajuda no emagrecimento? Tem uma coisa que a gente tem que chama metabolismo basal. Todo mundo tem metabolismo basal, tá? Só que uma pessoa que se alimenta saudável, uma pessoa que faz atividade física, uma pessoa que cuida das emoções, uma pessoa que trabalha a mentalidade, ela tem um metabolismo basal alto. Meu caso, meu metabolismo basal, gente, é 2.000 e não sei quantas. Então, assim, eu posso comer praticamente um boi durante o dia que eu ainda assim vou manter meu peso. Só que se eu tô em fase de emagrecimento, eu não vou consumir 2.000 calorias. Eu vou consumir 1.600, 1.700, porque não pode ser uma redução drástica, mas também tem que ser uma redução moderada. Então, ali entre 300 a 500 calorias é saudável, tá? Se eu não faço nada, não faço atividade física, sou sedentária, vivo estressada, essas coisas, meu metabolismo basal diminui. Tem gente que tem metabolismo basal de 1.400 calorias. Se ela reduz 500, ela vai ter que comer 900 calorias por dia, o que é muito pouco. Praticamente 900 calorias vai dar aí um café da manhã, bem basiquinho, e um almoço só. O que não é saudável para um adulto. Então, o que faz que esse metabolismo acelere? Primeiro, se alimentar adequadamente, mas segundo, atividade física. Porque a atividade física que você gasta vai te dar essa opção de você comer um pouco a mais. Então, se o meu metabolismo basal é de 1.400, automaticamente, quando eu começo a me alimentar mais saudável e praticar atividade física, eu ganho mais calorias. Então, por exemplo, se eu faço uma caminhada, e nessa caminhada eu ganho 300 calorias, ou seja, eu tenho 300 calorias a mais para me comer. Ou seja, de 900 eu já vou para 1.200 calorias, ou seja, entendeu? Então, é uma matemática óbvia. Essa frase é muito lógica mesmo. Se eu gasto menos do que eu como, eu emagreço. Se eu como o mesmo que eu gasto, eu mantenho o peso. Se eu como a mais, eu aumento o peso. Essa é a matemática. E até para vocês entenderem, por exemplo, uma porção de amendoim. Vamos, 100 gramas de amendoim. Você fala assim, 100 gramas vai aumentar 100 gramas na balança, né? Porque 100 gramas... Não. Calorias é diferente de gramas. E 100 gramas de amendoim, gente, tem quase 1.000 calorias. Ou seja, você vai pegar uma porçãozinha de 100 gramas de amendoim, que dá praticamente uma palma da mão, e você vai comer só aquilo, não vai matar sua fome, e você vai estar com muitas calorias. E muitas coisas que as pessoas não percebem é as pequenas beliscadas. A gente, às vezes, fica beliscando e não percebe.
Então, até terminei o detox agora, e uma das coisas que eu retirei esses dias foi as beliscadas, que às vezes eu ficava dando. Só tirar essas beliscadas já provavelmente me rendeu aí 300 calorias a menos. Porque às vezes a gente tá comendo, aí a gente tá ali fazendo a comida, um franguinho ali, você come um pedacinho de frango a mais, aí você come a comida, tá gostosa, você vai lá e repete a comida. Então, só umas pequenas coisinhas que eu fui tirando me ajudou. Fora a alimentação, que a semana passada foi bem mais regradinha a semana inteira. E incluía o quê? A caminhada. Isso fez eu perder esses 4 quilos essa semana. Foram pequenos detalhes que eu coloquei. Mas era o básico que eu não estava fazendo. Eu só melhorei, teve esse resultado aí no meu corpo, tá? Então, vamos lá. Vamos começar entendendo como é que como é a evolução humana, né? As pessoas, essa era a ideia de evolução da mulher, né? Bebezinho, aí depois criança, vai para a escola, depois faculdade, aí vai trabalhar, aí casa, tem filho, aí fica ali na meia idade, depois envelhece. Essa era a evolução humana antigamente. A pessoa não tinha. Até os anos 1960, poucas pessoas tinham sobrepeso. Tinha que comer bastante mesmo para ter sobrepeso. Então, era assim que se evoluía. Tanto que os antigos, eles viviam até seus 80, 90. Minha avó morreu com 88 anos, saudável, gente. Minha avó nunca ficou em cama. Ou seja, minha avó praticamente morreu andando. Porque ela andou o dia inteiro, foi dormir, morreu. Sono, eu falo que é a morte perfeita que eu quero, que é Deus me levando. Foi dormir, foi. Não deu trabalho para ninguém, ninguém cuidou de mim, entendeu? O único trabalho é para me enterrar. Então, assim, essa era a evolução antigamente. E aí, com a modernidade que veio a revolução industrial, essa é a evolução que a gente tem hoje. As pessoas ali, enquanto crianças, às vezes adolescentes, claro que hoje tem algumas crianças que já estão ficando mais gordinhas, depende também da criação, mas a evolução de hoje é que as pessoas são magras e vão evoluindo, engordando. E hoje tem gente chegando a essa situação aí de não andar mais, de ter que precisar de uma cadeira de rodas, de ter que ficar em cima de uma cama. Cada vez mais que a indústria está tomando conta de tudo, as pessoas estão ficando mais doentes. E quando que veio essa evolução industrial? Foi em 1960. O que aconteceu em 1960? A indústria percebeu que as mães, elas estavam trabalhando. E essas mesmas mães que antes tinham tempo para fazer o almoço, para fazer o jantar, para cuidar de seus filhos, hoje elas não estavam mais tendo tanto tempo. A indústria viu uma oportunidade de vender mais, empacotar a comida, só que o preço de empacotar essa comida é enfiar um monte de veneno, e eu falo veneno com propriedade, que é um monte de química. Eu enfio um monte de veneno para conservar essa comida. Essas pessoas têm uma facilidade, porque hoje eu quero comer uma lasanha, eu não preciso ter o trabalho de montar toda aquela lasanha. Eu vou lá no mercado, compro uma lasanha congelada, 7 minutos está pronta, eu como o meu jantar, vou no McDonald's, 5 minutinhos eu tenho minha comida pronta. Foi o que a indústria fez com a gente. Ela facilitou a nossa vida, só que prejudicou a nossa saúde. Toda vez que tiver algo que vai ser bom de um lado, vai ter negativo do outro. Isso é a vida, gente. Todas as nossas decisões têm um lado positivo e negativo. Ah, eu decidi casar. Lado positivo, vou ter um companheiro, ok. Só que o negativo, vou ter que abrir mão da minha vida de solteiro. Então, tudo vai ter seu lado positivo e negativo. Aí a gente equilibra aqui. O que eu quero de verdade? É isso que eu quero? Então, assim, a indústria veio a isso, para facilitar a vida dessas mulheres que não estavam mais tendo tempo de cozinhar, estavam cansadas, só que prejudicou não só a saúde dessas mulheres, como a saúde das crianças que foram nascendo a partir de 1960. E aí começou uma evolução do sobrepeso, o que hoje se estourou não só em sobrepeso, mas como também obesidade. E a tendência é que até 2030 passe de 70% da população com sobrepeso ou obesidade. Então, assim, até mesmo os governos já estão começando a se mover com movimentos, porque isso está virando quase que uma doença mundial, a obesidade. Daqui a pouco vai ter que ter programas em todos os hospitais e tudo para tratar a obesidade, porque realmente está ficando muito grave a situação. Então, até aquele discurso que algumas plus size falam assim, eu não quero ser o padrão da sociedade. Não, elas já estão padrão da sociedade. Fora do padrão tá pessoas como eu, que são magras. Eu estou fora do padrão. O padrão da sociedade hoje é sobrepeso e obesidade. A cada 10 pessoas que você conversa, pelo menos ali 8 tá com sobrepeso ou com obesidade. Então tá se tornando até algo diferente de uma pessoa que não engorda. Uma pessoa que é magra, natural, que desde pequena é magra até, tá se tornando bem raro esses tipos de pessoas, porque a maioria, conforme vai crescendo, tá começando a engordar. E tudo isso foi depois da industrialização, onde se industrializou toda a comida. E os fast foods são os piores tipos de alimentos para se dar, não só para uma pessoa adulta, mas piorou para uma criança, tá? E aí, trazer aqui para vocês algumas reportagens, tá? Então, aqui, que eu falei, em 1960, iniciou-se a industrialização dos alimentos com o desenvolvimento da agricultura mecanizada, né? Mecanizada, o quê? Os pacotinhos, né? Vamos pegar isso, vamos empacotar, vamos pôr conservante e vai isso. Um exemplo, gente, leite. Leite, todo mundo fica falando, leite tem cálcio. Só que o leite de caixinha, gente, tem um monte de sódio. Um monte. Por isso que o leite é tão inflamatório, entendeu? Então, aquele leite não é um leite puro, aquele leite da vaca que se tirava antigamente, não. É um leite cheio de química também. Por isso que ele acaba sendo inflamatório. Aí as pessoas ficam falando assim, mas o leite, ficam falando do leite, não sei o que. Mas é porque do que vai naquele leite, para ele ficar naquela caixinha sem estragar, porque pega o leite da vaca e deixa uma semana fora da geladeira. Meu filho, 2 dias, estraga. Tudo que é, gente, saudável da natureza, estraga mais rápido, não demora muito para estragar, entendeu? Então, com essa industrialização, aconteceu isso, mecanizou-se a comida, e aí começou a se prejudicar as pessoas.
E aí, qual foi o impacto, né, de tudo isso? 75% dos adultos brasileiros terão obesidade ou sobrepeso em 20 anos, a conta estudo. 75%, gente. A gente já está em 58%. A gente vai subir para 75%. Os estudos já estão comprovando. Estudo mostra que má alimentação está atrasando o desenvolvimento das crianças. As crianças que não estão aprendendo a ler e escrever, porque antigamente crianças, às vezes, no prézinho aprendiam a ler e escrever. Hoje em dia tem criança chegando na quinta série sem saber ler e escrever direito. Eu sou catequista, gente, eu dou catequese para crianças de 9 a 13 anos. Tem criança com 13 anos que não sabe ler. É triste ver isso, mas é porque má alimentação está prejudicando a parte cognitiva dessas crianças, entendeu? Tem mais. Má alimentação pode causar depressão, diz estudo. Fast food é a principal fonte de gorduras nocivas ao corpo. Ou seja, pessoas depressivas estão se alimentando mal e está piorando a situação. Aí a pessoa vai para o psiquiatra tomar remédio, mas se ela melhorar a alimentação dela, a depressão dela diminui. Ou seja, a má alimentação está causando depressão nas pessoas, porque a má alimentação mexe com a nossa mente. É tudo uma coisa só, gente. Corpo físico, nossas emoções, a nossa mente, está tudo ligado. Pesquisa aponta que má alimentação ajuda no desenvolvimento do câncer. Eu tive uma aula de anatomofisiologia semana passada e a professora falou: todos nós temos células cancerígenas do corpo. Todo mundo tem. Todo mundo tem. O que vai diferenciar se você vai desenvolver ou não, além de, né, que tem pessoas que já têm uma predisposição a mais, por exemplo, se alguém na família já teve, você já tem uma predisposição a mais. E se você tem uma alimentação má, aí você está praticamente buscando a doença se você não melhora a tua alimentação. Então, assim, que nem eu tenho uma predisposição para obesidade, porque minha família, pai e mãe, tem obeso para todo lado. Filho. Só que o que muda? O fato do meu estilo de vida. Se eu manter o estilo de vida que eu tenho hoje, eu me mantenho magra. Se eu voltar a ter o estilo de vida que eu tinha antes, a obesidade chega muito rápido. Tanto que teve uma das aulas que eu falei para vocês. Eu não fui ficando obesa ao longo dos anos. Em 5 meses eu me tornei obesa. Foram 5 meses que eu saí de um peso saudável de 69 quilos para 103 quilos. Foram 5 meses. Por quê? Eu já tenho essa predisposição para obesidade. Então, se eu descuido, gente, eu ganho peso muito rápido. Entendeu? Da mesma forma que eu perco peso rápido, né? Por isso que eu perdi esses 4 quilos. Mas eu também ganho peso muito rápido. Um final de semana todo descontrolada, gente, é 4, 5 quilos em 2 dias. Eu juro pra vocês. Já aconteceu isso comigo, eu não entendi antes. Mas como eu tenho essa predisposição para obesidade, agora eu entendo. Eu tenho que cuidar. Se eu não quiser mais sofrer com isso, eu vou ter que cuidar o resto da minha vida, tá? E como o excesso de açúcar pode levar a problemas de memória. Trabalhos têm apontado como uma dieta rica em açúcar danifica células do cérebro e aumenta o risco de demência. Alzheimer, gente. Então, a maioria das pessoas que estão tendo Alzheimer cada vez mais cedo, excesso de açúcar, porque prejudica a sua função cerebral. Então, às vezes, aqueles esquecimentos que a gente tem, eu lembro muito bem quando eu comia muito excesso de açúcar, às vezes eu ia, tipo, do meu quarto para a cozinha, não lembrava o que eu ia fazer aqui mesmo, eu não tô lembrando. Eu tinha uns esquecimentos muito doidos. E a minha família, tanto a minha avó, meu avô não, a minha avó, ela morreu, quando ela morreu, a única doença que ela tinha era o Alzheimer. E aí eu vou falar pra você, o que desenvolveu o Alzheimer na minha avó? Os meus tios daqui mandavam doce pra minha avó lá. Eu lembro muito bem, minha mãe comprava caixas assim de doce e mandava porque minha avó gostava. Mas ela falava, minha tia, dá um por dia ou tal, mas quem sabe como minha tia dava esses doces pra minha avó. Eu lembro dos meus tios fazer isso direto. E minha avó desenvolveu Alzheimer. Graças a Deus ela desenvolveu, assim, já nos seus 80 e poucos anos. Mas mesmo assim, quando a minha avó morreu, ela já estava com Alzheimer bem avançado. Entendeu? Então, assim, excesso de açúcar prejudica também problemas com a memória, porque prejudica o seu cérebro. Então, esse foi o impacto da indústria ter facilitado a nossa vida. Então, hoje, a gente está num momento que a gente precisa regredir, voltar às raízes, ao básico do básico mesmo. Qual era o básico? Pensa assim, lá, 30, 40 anos atrás, qual era o básico? O básico era a alimentação. Eu lembro muito bem da minha mãe falando pra gente que a gente tinha que comer fruta, que a gente tinha que comer legume, verdura. Minha mãe, ela era muito controladora nessa parte de alimentação. Ela não deixava a gente ficar comendo muita besteira. E hoje eu entendo e eu falo, cara, se eu tivesse seguido os passos que minha mãe me ensinou lá na infância, eu nunca teria engordado. Porque ela pegava muito no pé. A minha mãe, até hoje, só mora ela e meu irmão agora, né, que minha sobrinha saiu recentemente, mas até hoje minha mãe vai na feira todo sábado, a geladeira dela é cheia de legumes e verduras, e a minha mãe, assim, ela dá muita prioridade para comida. Pouca coisa industrializada. Hoje em dia ela come, mas pouca coisa industrializada. E eu, quando saí da casa da minha mãe, descontrolei, descabecei tudo na comida. Nos fast food. Eu cheguei aí em McDonald's, gente, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana eu comi McDonald's. Isso não só prejudicou a mim. A minha filha também era obesa quando era criança. Minha filha também era gordinha. Então estava prejudicando a mim e a minha filha também. Tá? Então, aqui, após essa explicação, para vocês entenderem, né, o que aconteceu aí, que tirou a gente do nosso básico e o nosso corpo não sabe lidar com esses alimentos industrializados. Como eu disse, os industrializados, gente, está cheio de bombas químicas. Se alguém me disser qual é o nutriente que tem numa bolacha, água e sal, é só química. Seu corpo não sabe lidar com isso. Qual nutrição? E ainda tem aquelas pacotes, né, que agora eles estão colocando assim, vitamina não sei o quê. Gente, é tudo para iludir, para as pessoas começarem a comprar, achando que tem o mínimo do saudável ali. Aí você vai ler o rótulo, tem vitamina, sei lá, B12. Você olha o mínimo do mínimo do mínimo. Aí as pessoas estão comprando, não, mas eu estou dando um biscoito pelo menos nutritivo para os meus filhos.
E não tem, a gente vai ver aqui, que eu vou falar sobre a alimentação 80-20, não tem problema você dar num lanche da tarde uma bolacha pro seu filho. Só que seu filho tem que ter comido bem, um almoço nutritivo, um café da manhã nutritivo, pra você dar uma bolachinha pra ele. Agora, tem mães, né? Não estou falando de mães, mas tudo adulto também, né? Começa de manhã. Quando eu trabalhava lá no Delboni, eu via gente comendo bolacha recheada no café da manhã. Adulto comendo bolacha recheada no café da manhã. Aí chegava na hora do almoço, às vezes tava comendo pizza ao invés de comida. Então, assim, hoje tá se tornando. Aí eu que vinha, às vezes, com a minha bacinha comida saudável, que eu não comia arroz e feijão, aí vinha aquelas coisas saudáveis, pessoal, nossa, como eu queria ser igual você, fitness. Tipo assim, eu era estranha, mas na verdade era a comida deles que estava errada. Quer dizer, o que se tornou comum foi comer dessa forma. Comer saudável já tá, como é que se diz, tá praticamente se tornando incomum, entendeu? Então a gente precisa regredir, voltar para o básico, se você não só emagrecimento, mas a gente tá falando aqui também de saúde. Saúde física, saúde emocional e saúde mental. Se a gente quiser se salvar e não entrar naqueles 75% que vai ter obesidade no futuro. Ou a gente, quem já teve, né, que nem eu, tá? Se manter obeso no futuro e fazer parte de um número. Eu não gostaria e nem vou fazer parte daquele número daqueles 75%, tá? Então, qual é os princípios básicos de um emagrecimento, gente? Alimentação 80-20, que eu vou explicar para vocês o que é isso. Atividade física regularmente. Sono adequado. Hidratação adequada. Emoções equilibradas. Isso é o básico. A gente precisa primeiro aprender o básico para a gente ir para um avançado, começar a fazer outras coisas. Então, eu vou explicar um por um sobre o básico e já dando aqui algumas dicas para vocês, tá? Então, vamos lá. O que é uma alimentação 80-20, tá? É uma maneira prática de aplicar princípios, é dividir o prato da seguinte forma, né? Como é que a gente divide o prato para a gente ter essa alimentação equilibrada, tá? Metade do prato tem que ser de legumes crus ou cozidos. Metade do prato tem que ser disso. E aí, 25% do seu prato tem que ser de carboidratos integrais. Então, pode ser arroz, pode ser batata doce, pode ser quinoa, pode ser mandioca, pode ser cará. Tem que ser algum tipo de carboidrato. E 25% fonte de proteína, que é as carnes, né? Carnes, ovos, leguminosas, que é o feijão, né? O feijão também tem carboidrato ali. Então, assim, você tem que montar o seu prato nisso. Não só, você pode também usar essa mesma regra para o seu café da manhã. Você pode ter um tipo de carboidrato, mas você tem que ter proteína no seu café da manhã. Você pode não ter legumes e vegetais lá, mas você pode colocar as frutas no lugar dos legumes e vegetais. Você vai colocar as frutas, que as frutas são fonte de fibra e vai ajudar você ali. Então, assim, se você usar essa regra, você não precisa contar caloria, você não precisa de cardápio, você não precisa de pesar comida, eu não preciso nada disso. Eu nunca usei isso, eu usei esse modelo de prato saudável. Foi um médico que me ensinou muitos anos atrás, depois uma nutricionista me ensinou da mesma forma e eu utilizei e eu emagreci, tá? E o que é esses 20, Clau? Seria assim, 80% da tua alimentação tem que ser o que vem da natureza. Cresce, gente, na terra. Ou você descasca, ou você descasca ou você come com casca e tudo. 80% da tua alimentação tem que ser disso. 20% tem que vir dos industrializados. E aí, você aplicando essa regra 80-20, você vai manter uma alimentação equilibrada. Ou seja, 20% do meu dia eu posso comer algo que vem da indústria ali. Mesmo que seja algo não tão saudável, né? Porque hoje tem da indústria, que eu falo, gente, são os produtos que são processados e ultraprocessados. Vou explicar para vocês, tá? Arroz e feijão não é processado nem ultraprocessado, tá? Eles são minimamente processados, porque eles só passam por secagem, lavagem e embalar. Só isso, é o manuseio que faz, tá? Então, por exemplo, milho enlatado, tem algumas coisas, é só olhar os ingredientes. Uma nutricionista uma vez falou para mim, os ingredientes que tem nesse produto, precisa, primeiro, você saber, então, se você pega um pacote de arroz, qual é o único ingrediente que tem? Arroz, não tem mais nada. Então, você sabe que é arroz, você sabe que o arroz cresce, tem uma plantinha com arroz, entendeu? Aí a nutricionista me falou assim, se tiver acima de 3 ingredientes, corra. Porque, olha os produtos industrializados, gente. É uma lista exorbitante de ingredientes. E a maioria ali você não sabe nem o nome, você não sabe nem o que é. Então, quando for comprar no mercado, tem que começar a ser aquela pessoa chata de olhar os ingredientes. Por exemplo, molho de tomate. Tem um molho de tomate, que aqui em São Paulo tem, que é de Fugini. Ele tem 3 ingredientes só. Ele é uma marca barata, porém ele tem poucos ingredientes. Já as outras marcas, gente, tem uns 10 ingredientes. E aí, eu só compro dessa marca. Por conta disso. Quase não uso molho de tomate aqui em casa, mas eu só compro dessa marca. Então, tem que ser essa pessoa chata de dar uma olhada nos rótulos, entendeu? Tem biscoitos que são mais nutritivos ali, para criança que tem menos ali, o mínimo de química possível. Então, dá uma olhadinha ali. Então, esses 20% que você pode até comer algo que não é tão saudável, que vem da indústria. Mas, quanto mais você for um pouco mais criteriosa, melhor aí para a saúde tanto de sua como a da sua família. Então, esses 20% é isso. Então, vamos supor, se de 100%, 80% do meu dia eu vou comer o que vem da natureza. 20% eu vou adequar a algum produto industrializado. Então, quero comer um pão? Cabe nesses 20%. Eu quero comer uma torrada. Cabe nesses 20%. Você vai dar uma olhada no seu dia, porque o que vai valer é a somatória do dia inteiro. Entendeu? Então, no final do dia, você tem que olhar, você descascou mais ou desembalou mais? Então, só 20% tem que ser desembalado, 80% ser descascado. Então, essa distribuição ajuda a garantir a ingestão adequada dos nutrientes essenciais, tá? Então, se o seu corpo estiver nutrido, com alimentos que vêm da natureza, esses 20% não vai fazer efeito no seu corpo. Porque sempre vai ganhar o que tem maior quantidade.
Entendeu? Se hoje a pessoa está com sobrepeso, obesidade, e está com doenças crônicas, é porque o que está valendo é ao contrário. Está 80% industrializado e 20% só o que vem da natureza. Pode ter certeza. Ela está consumindo muito mais industrializados, ou industrializados que não tem nenhuma, como é que se diz, nenhum nutriente, né? Porque ainda tem alguns industrializados que tem o mínimo do mínimo de nutrientes, mas tem industrializados que não tem nada, tipo, bolacha recheada é uma delas. Salgadinhos, em gerais. Então, essas coisas não tem nada de nutriente. Aí a pessoa está comendo muito dessas coisas, e aí acaba que, além das gorduras saturadas, um monte de coisa que tem, você prejudica a sua saúde e aumenta seu peso, tá? Então, a alimentação equilibrada é isso, 80-20. Então, isso vale para o seu dia, como vale para a sua semana. Se você olhar para a sua semana, você comeu mais industrializado ou mais com produtos que vêm da natureza. Então, isso é o básico. Atividade física regular, tá? Então, eu trouxe aqui alguns benefícios para a sua saúde física, né? Primeiro é o fortalecimento muscular e ósseo. Atividades como musculação, caminhada, corrida, ajudam a aumentar a massa muscular e a densidade óssea, prevenindo a osteoporose e melhorando a postura. Então, gente, para você aumentar a massa muscular, não necessariamente você tem que estar na academia pegando peso. Caminhada e corrida também ajuda nisso. E exercícios em casa, às vezes, com o próprio peso, tá? No YouTube tá cheio de exercícios que você pode fazer em casa com o próprio peso, sem precisar ir para academia, tá? E isso, o fortalecimento dessa musculatura vai ajudar a prevenir a osteoporose e melhorar a sua postura, né? Porque hoje o que mais a gente tem são jovens com dor no joelho, dor na coluna, né? Pessoas que vivem muito cansadas. Por quê? Porque não tem a prática regular dessa atividade física, juntando com a alimentação desequilibrada, controle do peso corporal. Exercícios físicos auxiliam na queima de calorias, contribuindo para o emagrecimento e o controle do peso, tá? Como eu falei, né? Aumenta o teu metabolismo basal. Fazer atividade física dá esse aumento no metabolismo, você acaba possibilitando comer um pouco mais. E aí você tem um gasto energético maior. E eu vou contar um segredo para vocês. Quem faz atividade física queima caloria até dormindo. Por quê? À noite tem um hormônio que chama GH, que é o hormônio do crescimento. E durante esse processo de sono, né, que a gente vai falar também do sono adequado, esse hormônio do GH ele é ativado. E aí a pessoa que está dormindo, ela continua queimando calorias. Então, fazer atividade física vai ajudar, sim, a manter ali o seu peso, perder peso, quem precisa perder peso, mas também manter o peso. Por isso que quem emagrece e larga a atividade física volta a engordar, entendeu? Porque eu preciso manter aquilo, tá? Por isso que precisa ter uma rotina, algo que você vai conseguir fazer. Hoje, por exemplo, se eu parar a academia, por algum motivo eu não puder ir para academia, eu consigo manter uma caminhada, eu consigo manter uma atividade física em casa, porque eu já fiz muito tempo, entendeu? Parar de fazer eu não vou fazer, a não ser que seja alguma doença que eu não me impeça de levantar da cama, como foi a minha cirurgia de abdominoplastia. Mas assim que o médico liberou, já voltei a fazer atividade física, entendeu? Prevenção de doenças crônicas. A prática regular de atividade física reduz o risco de doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer. Olha só, gente, praticar atividade física, além de reduzir diabetes, sim, porque o que é o diabetes, né, gente? O diabetes é o quê? A pessoa que não consegue... agora me fugiu a palavra, gente. Tem a ver com a insulina, mas agora fugiu a palavra. Enfim, o diabetes é o quê? Ela não tem aquela regulação, o pâncreas não consegue regular o açúcar que entra ali na corrente sanguínea. E aí a pessoa estoura diabetes. Mas muitas vezes essa regulação na corrente sanguínea, se a pessoa faz uma caminhada, o sistema circulatório dela volta a funcionar. E aí a diabetes dela melhora, entendeu? Um exemplo, a Aline não tá aqui, mas a Aline, quando eu conheci a Aline tinha diabetes, ela tomava insulina. Hoje a Aline não toma insulina. Ela não tem mais o diabetes tipo 2. Ela começou a alimentação saudável, mas também começou a praticar atividade física, o que fez com que ela se curasse da diabetes. A prática também reduz a hipertensão, porque a hipertensão é o quê? Também essa pressão sanguínea ali, o sangue não está circulando direito, então acaba que você fica inchada, né? E tem hipertensão, às vezes, retém líquido, fica inchado. Só que se eu pratico alguma atividade física, esse sangue, ele começa a circular, né? Porque quando a gente pratica uma atividade física, eu vou dar um exemplo, uma caminhada. Onde que é que a caminhada vai atingir mais? As suas pernas. E aí, seu sangue vai precisar ir para as pernas, porque tá no movimento ali. Então, o seu sangue vai começar a circular melhor para o seu corpo, para distribuir para suas pernas, para que você continue ali aquele movimento. Então, o que isso acontece? Reduz a sua pressão. E aí também, doenças cardíacas, coração, né, gente? Uma pessoa que ela faz, por exemplo, uma atividade física que exige dela mais respiração, isso manda saúde, bombeia o coração, bombeia os pulmões, então ela não tem, ela tem a prevenção dessas doenças cardíacas. E alguns tipos de câncer, né, gente? Eu não sei quais os tipos, eu não pesquisei, mas também eu acredito que seja nessas questões de, por exemplo, atividade física ajuda a regular o intestino, entendeu? O intestino pode ter câncer no intestino e você pode, com atividade física, não ter mais. Eu, gente, toda vez que eu vou pra academia, quando eu volto, eu preciso ir no banheiro. Já é certinho, é certeza. Faço atividade física, meu intestino já certinho, funciona bonitinho. Então, pode ser esse tipo de câncer do intestino, alguns outros tipos de câncer. Ó, aqui a Lani falou, eu era hipertensa, eu tomava 2 remédios e ainda um diurético. Hoje não tomo nada, minha pressão normalizou. Ter uma vida saudável é isso, gente. Não é só sobre perder peso, mas é ganhar vida. A gente pensa muito no perder peso, mas a gente ganha vida quando a gente começa a se alimentar saudável e a praticar atividade física. Sono adequado, tá? Agora esse aqui, gente, muita gente não sabe e hoje eu vou trazer aqui para vocês. Existem 2 hormônios que a gente tem
que são produzidos quando a gente dorme bem, tá? Que é a leptina e a grelina, tá? A leptina produzida durante o sono suprime o apetite, enquanto a grelina, que aumenta a fome, é reduzida. Ou seja, se você dorme bem, sobe a leptina, que regula o apetite, desce a grelina, que a grelina é o hormônio da fome. Então, dormir bem. Enquanto peraí, ó. É aumentando a sensação de fome e a ingestão calórica. Desculpa, eu li errado. A falta de sono desequilibra os hormônios, aumentando a sensação de fome e a ingestão calórica. Ou seja, se eu não durmo bem, o que acontece? A minha grelina sobe. E aí aumenta a minha fome. Se eu durmo regular, a minha leptina sobe e a minha grelina desce. Então já há um equilíbrio. O fato de você dormir bem já dá esse equilíbrio na sua fome. Isso aí já é uma redução calórica, entendeu? Cortisol, gente. O sono adequado mantém os níveis de cortisol sob controle. A privação do sono eleva esse hormônio do estresse, que pode aumentar o apetite e favorecer o acúmulo de gordura abdominal. Ou seja, se eu não durmo bem, gente, eu vou acordar estressada. Eu, por exemplo, gente, se eu não durmo, eu acordo estresse. Eu me estresso logo cedo. Isso é fato. E eu acordo às 4 da manhã. Mas se eu durmo bem, eu posso dormir 10 horas. 10 horas, das 10 às 4 da manhã. Mas se eu dormir bem, eu acordo bem no outro dia. Se eu dormir mal. Essa noite mesmo foi uma noite que eu dormi mal. Aí eu acordei falando assim, que perturbação dormir essa noite. Porque primeiro foi minha filha que ficou batendo o pé na minha cozinha. E minha cozinha, meu quarto é embaixo. Acordei de madrugada, uma bateção. Falei, mas que barulho é esse? Aí, de madrugada não, eram umas 11 horas, é que eu dormi cedo ontem, 9 horas. Aí eu fui aqui em cima, minha filha, é que eu tô batendo o pé aqui. Eu falei, você tem noção que você tá fazendo barulho e acordou? Aí, beleza. Aí ela desce e acende a luz, o que já atrapalha meu sono de novo. Aí o cachorro, ontem, não sei o que aconteceu com ele, mas ele toda hora ia e voltava do meu quarto, passava do meu tempo, eu falei, meu Deus, que dificuldade pra dormir. E eu acordei um pouco estressada hoje, justamente pra não dormir bem. Então, assim, o cortisol é o hormônio do estresse. Hormônio do estresse aumentado, seu corpo diminui o metabolismo. E aí começa a acumular gordura abdominal. Então, ter um sono adequado vai te ajudar também nisso. Taxa metabólica. Ó, a falta de sono reduz a taxa metabólica basal, que é o que eu comecei falando nessa aula, né? Aquela taxa metabólica basal, diminuindo a queima de calorias em repouso. Lembra que eu falei para vocês que a gente, dormindo, a gente queima calorias? Porque se a minha taxa metabólica é alta, quando eu tô dormindo, eu ativo o hormônio do crescimento e isso faz queimar calorias. Só que se eu não tenho um sono adequado, primeiro, não ativa esse hormônio, e a minha taxa metabólica, se eu não pratico atividade física, se eu não tenho uma alimentação adequada, a minha taxa metabólica é reduzida. E aí, dormir bem ajuda a manter esse metabolismo eficiente. Ou seja, se eu durmo bem, o meu metabolismo está sempre funcionando, eu estou sempre queimando calorias. Sensibilidade à insulina. O sono insuficiente pode diminuir a sensibilidade à insulina, dificultando o controle dos níveis de açúcar no sangue e favorecendo o armazenamento de gordura. Se eu não durmo bem, eu desenvolvo, sabe o quê? Resistência à insulina. Eu começo a ter essa sensibilidade aí à insulina. Se eu não tenho um sono suficiente. E sono suficiente, gente, entendam que muita gente fala assim, tem que dormir 8 horas por dia, tem que dormir tanto. Eu li um livro que eu acho, deixa eu ver se é esse, é O Milagre da Manhã, se eu não me engano, ou Hábitos Atômicos, não lembro, é um dos dois, tá escrito assim, que o rapaz falava assim, que ele descobriu, né, na vida dele, que se ele dormisse 4 horas bem dormida, ele ficava bem. E eu concordo com ele, porque eu nunca durmo, gente, muito. Tipo assim, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Nossa, dificilmente eu consigo dormir mais que 6 horas. Porque hoje, por exemplo, eu vou dormir umas 10 horas por aí, 4 horas da manhã eu já tô de pé. Quando eu durmo um pouco mais, é quando eu vou dormir 9 horas da noite. Aí eu durmo um pouquinho mais, mas geralmente eu vou dormir 10 horas, 11 horas, e eu acordo muito bem no outro dia. Então, o que é dormir bem é a qualidade do seu sono, mais do que as horas, entendeu? Você pode dormir 3 horas à noite, mas desde que seja aquele sono intenso, que você descanse mesmo, que a sua cabeça esteja vazia. Então, aí sim, esse é um sono de qualidade, né? Porque as pessoas têm mania de querer, só se eu dormir 8 horas eu vou ter um sono de qualidade. Não precisa, entendeu? Tem que ser... eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas também sobre sono, mas tem que ser esse sono de qualidade, tá? Então, se eu não durmo bem, logo os meus níveis de açúcar no sangue vão aumentar, armazenando mais gordura. Então, às vezes, a dificuldade de emagrecer que você tem é que você não dorme bem. Olha o tanto de coisa que prejudica. O doutor Baracate fala muito sobre essa questão do sono, de dormir. E as pessoas pouco falam, entendeu? Então, o básico, essas coisas que eu estou trazendo para vocês hoje, é o básico do emagrecimento. Alimentação equilibrada, atividade física, sono adequado, e a gente vai para hidratação. Água. Gente, 70% do nosso corpo é água. Seu músculo precisa de água, seu cérebro precisa de água, seu intestino precisa de água, tudo em você precisa de água. Tudo, 70% é água. Se eu tomo a quantidade de água necessária, só de tomar, se você colocar aí como meta, tomar 3 litros de água todo dia, só isso já reduz sua fome. Controle do apetite, que é o primeiro tópico aqui. Só de tomar água. Eu tomo aqui meus 3 litros de água por dia. Tranquilo, que isso aqui já é um regulador, ó, de fome. Você não precisa ficar tomando remédio. As pessoas estão naquele suplemento, a mania agora é suplemento, né? O nome de remédio de emagrecimento agora é suplemento. Né? Eles mentem descaradamente, né? E as pessoas falam, é só um suplemento, né? Eu sigo uma pessoa que eu gosto muito dela, né? Ela fala muito sobre maternidade, mas eu conheço ela já há uns 5, 6 anos. Só que agora ela tá lá tomando suplemento. Não, eu tô tomando um suplemento para me ajudar no meu emagrecimento. E aí eu falo, a hora que esse tiro no pé acontecer, não é que eu fico assim,
agorando que a pessoa... Gente, porque eu sei qual é o ciclo do remédio, porque eu já tomei remédio um dia na minha vida. Eu sei qual é o ciclo. E eu já vi isso acontecer com outras pessoas também, entendeu? Então não se engane, suplemento é remédio de emagrecimento, tá? Eles só deram um nome bonitinho agora, tá? Então se você tomar água, já ajuda a controlar. Só tomar 3 litros de água. Ou você pegar seu peso vezes 0,35 ml por quilo, né? Ou, como o Guto Galamba fala, 1 litro a cada 20 quilos do seu peso. Mas, dependendo do peso, vai dar uns 5 litros, aí a pessoa não vai conseguir. Mas eu acho que no mínimo 3 litros de água aí por dia é o mínimo. No mínimo para a pessoa tomar, tá? Acelera o metabolismo. Olha só, a pessoa fica tanto procurando na internet. O que acelera o metabolismo? Tomar água. É tão barato tomar água. E as pessoas não tomam água. É o básico, gente, para um emagrecimento. Para acelerar o metabolismo, precisa tomar água. Melhora a digestão. Por quê, gente? Imagina que você come e você precisa de alguma coisa para empurrar essa comida, né? Senão fica aqui no estômago meio parado na barriga, formando mais barriga. Então, tomar água ajuda nisso, né? Otimização do desempenho físico, né? Uma pessoa que é hidratada é uma pessoa que tem um desempenho melhor fisicamente, para tudo, para trabalhar, para estudar, para fazer as coisas de casa, para cuidar dos filhos, enfim. E tem um desempenho físico melhor, porque os músculos, tudo no nosso corpo precisa de água, gente. A gente é 70% água. Tudo. Para pensar, você precisa de água. Né? Não é à toa que tudo que as melhores coisas da vida foram feitas com água. Onde o bebê dentro da barriga da mãe tá onde? Numa bolsa de água. Se a gente for pensar, quem aí, seja da igreja evangélica ou da igreja católica, é batizado com o quê? Com água. A gente toma banho com água. A gente cozinha com água. Eu falo que as melhores coisas da vida é tudo com água, e as pessoas não dão valor para água, entendeu? Eliminação de toxinas, gente. Por isso que eu acordo, já tomo logo 2 copos de água. Ou seja, se tiver alguma toxina no meu corpo, ó, já tá indo embora logo cedo, entendeu? Pensa na sua casa, quando a sua casa tá suja, que você lava a sua casa com o quê? Com água. Você limpa as toxinas da tua casa com água. Você lava banheiro com água. E aí você não quer tomar água para limpar seu corpo? Precisa. A água faz parte do emagrecimento. É quase que, como se diz, é o remédio do emagrecimento. Tudo isso que eu tô falando para vocês são os remédios do emagrecimento. Eu vi um vídeo do Luciano... Não, como é o nome dele? É Hassum, o sobrenome dele. Ele fez bariátrica. Mas ele falou assim, os meus remedinhos é o quê? É atividade física, alimentação saudável, sono adequado. Ele falou sobre isso. Mesmo ele fazendo bariátrica, ele entendeu que esses pilares ele não pode deixar de ter na vida dele, se ele quiser manter o emagrecimento dele. E o último, gente, é emoções equilibradas, né? Porque se a gente come emocional, porque quando a gente chega num ponto que a gente tá com sobrepeso e obesidade, a gente já tá com as nossas emoções desequilibradas e elas acabam fazendo a gente comer. Um exemplo é a ansiedade, é a compulsão alimentar, é o estresse, tudo isso faz a gente comer mais, tá? Deixa eu ver o que a Elisângela pôs aqui no chat. Minha mãe me chamava de arco-íris e que eu tomava água de brincadeira. Olha que legal, tá vendo? E aí, vamos lá, gente. Os benefícios de cuidar das nossas emoções, tá? Redução de comer emocional. Se eu cuido das minhas emoções, eu consigo reduzir o meu comer emocional, que ao identificar e lidar com as emoções de forma saudável, diminui a necessidade de buscar conforto na comida. Ou seja, se eu cuido das minhas emoções, eu logo não preciso buscar esse conforto na comida. Melhora da qualidade do sono, lembra? O sono? O estresse e a ansiedade elevados podem prejudicar o sono, afetando negativamente o metabolismo e os níveis de energia. Gerenciar as emoções contribui para o descanso mais reparador. Ou seja, se eu não consigo dormir, às vezes é porque eu não estou lidando com as minhas emoções bem. Eu não estou buscando mecanismo para reduzir essas emoções, logo eu não consigo dormir bem. A cabeça fica ali trabalhando, a mente, e as emoções ali sempre aceleradas, então eu não consigo ter esse sono reparador, tá? Estímulo à prática de atividades saudáveis. Emoções positivas, como motivação e bem-estar, incentivam a adesão de hábitos saudáveis, como exercício físico e alimentação equilibrada. Então, eu tenho que ter, no meu dia, coisas que façam eu ter bem-estar, eu ter essas emoções mais positivas elevadas, como a alegria, a paz, o amor. Essas emoções elevadas, como a gente viu na tabela das emoções semana passada, essas emoções eu preciso ter no meu dia. E às vezes você pode, por exemplo, um momento de alegria, a gente pega um vídeo de piada e vai rir. Pronto, você vai rir, pronto. A gente tem que, não, eu vou sorrir quando, sei lá, alguma coisa boa, quando você vai... Não, pega um vídeo de piada, daqueles bem chucro, bem besta mesmo, com umas piadas que você fala assim, meu Deus, de onde esse cara tirou isso? Vai rir, entendeu? Momento de bem-estar, gente. Eu adoro caminhar. Eu falei caminhada, eu cheguei a essa conclusão. Caminhada é terapêutico para mim, eu não posso. Se eu parar de caminhar, a minha terapia não fica em dia. Eu já cheguei a essa conclusão. Então, para mim, caminhada me traz um bem-estar enorme, gente. Tem gente que do bem-estar é cuidar de planta. Eu vou cuidar de planta, eu fico mais estressada, porque a planta não fala comigo. Eu prefiro cuidar do cachorro, porque o cachorro pelo menos late, olha pra mim, a planta não fala comigo, aí eu fico estressada. Então, mas assim, cada um vai ter o seu, fazer crochê, costurar, não sei. Às vezes até o ato de cozinhar. A minha filha, quando ela tinha as crises dela de ansiedade, depressão, ela cozinhava. Ela não comia, mas ela cozinhava. Ela falava que desestressava ela. Olha só, bem-estar, entendeu? Então a gente tem que ter isso, tá? Estímulo, fortalecimento da autoestima e autoconfiança, né? O autocuidado emocional promove uma relação mais positiva consigo mesma, aumentando a confiança nas próprias escolhas e ações. Então, o que eu sempre falo para vocês, autocuidado faz parte do emagrecimento. Entenda autocuidado, o que for para você, tá? Às vezes, autocuidado para você vai ser tomar um banho, mas um banho mais demorado, passar um hidratante no corpo, né? Eu sou do autocuidado da prática mesmo, de fazer uma unha, de ir no cabeleireiro. Eu gosto disso porque eu gosto de me sentir bonita.
Às vezes, o fato de você tomar um banho, pentear o cabelo, fazer uma hidratação do cabelo, pentear o cabelo, colocar uma roupa que você se sinta confortável, já é um autocuidado. Então, tenha um momento de autocuidado no seu dia, na sua semana, reserve esse momento para você, entendeu? Que seja, né, tomar um banho mais demorado ali para você dormir. Eu gosto muito de tomar banho na hora de dormir, porque me acalma, me relaxa, e às vezes eu demoro até no banho, meu marido fala, vai morar aí dentro do banheiro, eu falei assim, calma aí que eu tô pensando, eu tô relaxando aqui no chuveiro, entendeu? Então, cada um vai ter o seu autocuidado daquilo que acha que faz sentido para você, tá? Prevenção de doenças relacionadas ao estresse. O estresse crônico pode levar ao aumento do apetite por alimentos calóricos e ao ganho de peso. Gerenciar as emoções ajuda a prevenir essas condições, né? Então, se eu vivo no estresse crônico todos os dias, além de desenvolver doenças físicas, também vai desenvolver doenças emocionais que vão fazer com que você busque pelo alimento, tá? Como uma forma de companhia, como uma forma de conforto, como uma forma de distração, entendeu? Você vai buscar o alimento para suprir ali, ou para te distrair das emoções que você está sentindo, tá? E aí eu queria trazer para vocês esse vídeo aqui, deixa eu parar ele aqui, como uma forma aqui para vocês refletir mesmo, tá? Porque hoje a gente falou sobre o básico, e hoje não é o avançado que é a dificuldade. Hoje a dificuldade das pessoas é em fazerem o básico. É em fazerem o básico. Quando eu fui montar essa aula, eu falei, gente, realmente o óbvio precisa ser dito. Não adianta eu falar para vocês toda semana de crenças, de pensamentos, de isso, de aquilo, e vocês estarem perdidas no básico. E aí eu quis trazer um pouquinho mais de entendimento para vocês entenderem que, às vezes, o simples fato de eu tomar o tanto de água que eu preciso no dia, de eu cuidar do meu sono ali, para dormir bem, de eu regular minhas emoções, as emoções básicas do dia, né? De eu fazer uma alimentação ali mais equilibrada, isso já vai me ajudar. Entendeu? Porque, às vezes, até eu chegar nesse avançado de entender meus pensamentos, entender que esses pensamentos me levam às emoções, eu entender as crenças da minha família que me fizeram chegar aqui, eu preciso primeiro entender o básico, o que eu já posso fazer no meu dia a dia para melhorar, para realmente eu perder peso. Entendeu? Então, eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês como uma forma de refletir, né? Para que vocês entendam como que você quer que sejam os 10 últimos anos da sua vida. Parece que tá longe, né? A gente pensa assim, não tá longe, mas quem sabe? Quem é que sabe? Eu não sei. Eu vou fazer 40 anos esse ano. Será que eu vou durar até os 50? Tô me cuidando para chegar até os 50. Mas, como disse, Deus é quem sabe qual é o último dia da minha vida. Então, todos os dias tem que ser como se fosse o último. Eu cuidar de mim como se fosse o último. Se eu fosse embora desse mundo hoje, tá ok. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Talvez faltou algumas coisas, mas eu fiz pelo menos o básico. Eu tô fazendo por mim. Então, vamos ver esse vídeo. São duas realidades diferentes, de quem cuidou e de quem não cuidou. Opa, peraí que eu não tenho que querer. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. É um vídeo bem rapidinho, mas é pra gente refletir. Até mesmo, né, muitas vezes a gente fala assim, mas emagrecer só tem a ver comigo. Não tem. Eu falo pra vocês, eu acho injusto, eu só tenho uma filha, eu acho injusto minha filha deixar de viver pra cuidar de mim. Eu acho injusto. Eu cuidei da minha mãe quebrou o pé, e eu fiquei uns 2, quase 3 meses cuidando aí da minha mãe. Vocês não sabem o quanto eu me desloquei, o quanto foi cansativo esses 3 meses cuidando dela. Lógico, não tenho o que reclamar, é minha mãe, eu fui lá, mas o que exigiu de mim, do meu corpo físico, emocional, deslocar o horário de atendimento para poder ir lá cuidar dela, meus irmãos também, óbvio, ajudaram, graças a Deus eu tenho outros irmãos, mas imagina se a minha filha, se eu fico acamada por negligência minha, de não ter cuidado da minha saúde, e só ter a minha filha sozinha para cuidar de mim. Isso seria, para mim, seria injusto com ela. A mesma coisa eu digo do meu marido, eu não cuidar de mim e ele ter que cuidar. Uma coisa é acontecer um acidente, alguma coisa, uma fatalidade, eu acabar indo, mas por eu não cuidar da minha saúde, e aí os outros pagarem o preço da minha negligência, entendeu? Então, cuidem enquanto vocês estão bem, enquanto ainda, às vezes a gente tá tendo só ali, o corpo já tá dando uns pequenos sinais, né? Nem Elisângela semana passada ficou ruim, né? Foi com o joelho ruim. O corpo já tá dando sinal de que ele tá pedindo para ter esse cuidado, entendeu? Então, cuidem enquanto é tempo, ainda dá para fazer alguma coisa. Porque senão, quem vai pagar o preço? Semana que vem a gente vai falar sobre família. Quem vai pagar o preço vai ser a família de vocês. Eu acho injusto a minha família pagar o preço pela minha negligência. Tá? Então vamos lá. Agora eu vou dar umas dicas básicas que ajudam no emagrecimento, gente. Parece bobagem, mas são dicas muito práticas que eu quero que vocês comecem a incluir aí, tá? São coisas que eu apliquei na minha vida e que funcionaram muito bem, tá? Organizar a alimentação da semana. Entendam organizar do seu jeito, tá? O meu jeito de organizar é ir no Hortifruti comprar as coisas. Se eu tiver tudo em casa, minha alimentação tá organizada, tá? Tem gente que vai querer fazer marmita, tem gente que vai querer deixar a salada lavada, as frutas cortadas, cada um vai organizar do seu jeito, tá? Então, organizar. Isso já ajuda você a manter a alimentação saudável.
Ter horário certo para atividade física. Vocês percebem que eu treino todo dia no mesmo horário? Eu não mudo. Porque eu sei que se eu todo dia for no mesmo horário, eu vou seguir uma rotina. Aí lembra, teve uma aula sobre criação de hábitos? É isso. Já virou disciplina. Eu não acordo e fico pensando assim, será que eu vou para fazer para atividade física? Que hora que eu vou treinar? Não. Acordei, pus minha roupa, fui. É literalmente automático. Acordei, pus minha roupa, fui. É literalmente assim, tá? Então, tem o horário certo para fazer atividade física e coloca aquilo como compromisso, tá? Beber água antes das refeições, tá? Todo dia, gente. Eu tô aqui com a minha taça, ela tem 370 ml. Mais ou menos uns 15, 20 minutos antes de eu comer, principalmente as principais refeições, eu tomo uma taça dessa. Por quê? Para o meu corpo não confundir fome com sede. Então, se a minha barriga se a minha sede já tá matada, na hora que eu vou comer, eu já como menos. Então, fica a dica aí. Antes de você comer, 10, 15 minutos antes, bebe um copo de água. Que isso já vai ajudar a reduzir um pouco a sua fome, tá? Evitar beliscar, gente. Evita ficar beliscando. Eu tô cozinhando, fica comendo ali, experimentando a comida toda hora, né? O filho deixou uma bolacha, eu vou comer essa bolacha. Pegar um pouquinho do pacotinho de salgadinho. Evita. Já passa no armário, pega alguma coisa, passa na geladeira, pega alguma... Evita essas beliscadas. Isso já vai ajudar a reduzir aí. Tem gente, o Renato Cariani fez uma pesquisa uma vez, e ele falou que só as beliscadas chegam a dar 500 calorias num dia. Então, às vezes você fala assim, nossa, eu tô fazendo a dieta certinho, não sei o que tá acontecendo. Não, umas beliscadinhas de nada. Você tá dando, você tá aumentando suas calorias, tá? Fazer refeições completas, tá? Então, não come pouco. Quando às vezes as pessoas falam assim, eu comi, sei lá, uma fruta até a hora do almoço. Não, gente, já faz uma refeição completa. Não come só uma fruta e depois vai almoçar. Porque eu vou falar pra vocês, se eu tô com fome, uma maçã não vai fazer efeito nenhum pra mim. Eu tenho que comer mesmo, sentar e comer logo. Então, às vezes, é essas coisinhas, esses pequenos detalhezinhos que faz. Faz uma refeição completa, procura colocar tudo num prato só. Quer dizer que eu não separo salada, não sei quando, não dá mesmo, mas geralmente eu ponho tudo num prato só, pra eu ter noção da quantidade que eu tô comendo. Porque às vezes a gente coloca salada num prato, carne em outro no prato, e você não tem noção da quantidade. Então, às vezes, colocando num prato só, você tem essa noção de quantidade do que você tá comendo, tá? Fazer uma alimentação nutritiva, ou seja, o que é alimentação nutritiva? É aquele desenho lá do prato, precisa ter carboidrato, precisa ter proteína, precisa ter legumes e verduras, nem sempre a gente vai ter tudo, tá? Entenda sempre assim, é a sua realidade, tem dia que você vai ter tudo, tem dia que você não vai ter quase nada, e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, porque a gente sabe, eu já vivi muito isso de ter dia que não tem dinheiro, e às vezes tem dia que eu tenho dinheiro e não tenho tempo para ir lá no mercado comprar minhas coisas. Por exemplo, que esse final de semana não fui hoje, comprei umas coisinhas rapidinho, tava horrível, onde eu compro, aí eu falei, vou comprar só um pouquinho mesmo para mim, consumir uns 2, 3 dias, depois eu vou quando chegar as coisas lá no mercado, aí eu vou fazer direitinho. Mas assim, tem vezes que a gente não tem como, não tem condições, então é o básico do básico, gente. Um arroz, feijão e ovo tá ótimo, maravilhoso, entendeu? Então, entenda, se dá para me fazer completinho, ok. Se não dá, vai ser o básico, entendeu? Sempre entender que às vezes a pessoa tá com preguiça, né? Que às vezes ela fala assim, tem salada na minha geladeira, mas tô com preguiça de lavar. Aí é diferente, né? Aí você tá deixando de ter uma alimentação nutritiva porque você tá com preguiça de fazer. Agora, do contrário, mas é porque hoje eu não tô com dinheiro para comprar os meus legumes e verduras, só dá para comer o arroz e feijão. Aí tudo bem, você vai emagrecer do mesmo jeito, com o básico que você tem, tá? Evitar comer na frente de telas. Então, gente, foi comer, tira foto, né? Quem posta lá no grupo, tira foto. E pior que o celular, eu tiro, gente, não dura. Às vezes a pessoa fala assim, não dá tempo de tirar foto. Ok, né? Tem gente que não quer, não gosta de tirar foto, tá tudo bem. Mas tirar foto não leva um segundo, gente. Pode tirar foto, pego meu celular, eu jogo do lado assim e como, e vou comer. Entendeu? Então, não come na frente do celular, não come na frente de televisão, computador, nada. Entendeu? Momento presente, eu tenho que estar ali, ó, comendo e prestando atenção na comida, tá? Não beber líquido junto com a refeição, tá? A gente não conta geralmente as calorias do líquido, tá? É um suco natural, tá? Mas tem calorias nesse suco natural, entendeu? E aí você não contabiliza essas calorias que tem nesse suco também. Fora que comer e beber atrapalha na hora da digestão. Até mesmo a água, gente, procura beber água uma meia hora depois que você comer, tá? Aí você vai tomar água, tá? Mas evita ficar comendo e bebendo alguma coisa ali na hora da sua refeição, tá? Comer devagar e mastigar bem, tá? Se você comer devagar e mastigando bem, isso vai fazer a mensagem de que você está saciada ir para o seu cérebro. Porque se eu como rápido, demora. E aí, que é a impressão que eu tenho? Que eu levanto da mesa e ainda estou com fome. Aí, por isso que as pessoas repetem. Só que eu como devagar e mastigando bem, dá tempo dessa informação do seu estômago ir para o seu cérebro, de que você está saciado. Então, você consegue parar de comer mais rápido, entendeu? Então, você tem essa noção de que você já está cheio. Porque é assim, gente, o estômago, ele vai sempre enviar uma mensagem para o cérebro. E aí o cérebro tem que ali, como é que se diz, separar essas informações para mandar de volta, para dar aquele mecanismo. Parei, não quero mais. Por isso que bebê amamenta devagar, tá? O bebê demora ali para amamentar justamente por isso. Você sabe, o bebê, quando ele não quer mais o peito da mãe, ele tira a boca, ele empurra, alguma coisa. Por quê? Porque foi essa informação, já tô saciado, não quero mais, entendeu? E o adulto perdeu isso, porque ele come muito rápido, no meio do trabalho ali, com o celular na mão e tudo, entendeu? Então, só esse fato de você comer devagar e mastigar bem a comida, já vai fazer você sentir menos fome, tá? Fazer a higiene do sono. O que é higiene do sono, tá, gente? Tem algumas coisas que a gente pode fazer, quem tem dificuldade de dormir, tá? Eu gosto muito de escrever, passar os pensamentos negativos que eu tô na cabeça com papel, ou seja, eu tô limpando a minha mente para isso. Não usar a tela pelo menos 1 hora antes, porque a tela faz a nossa atividade cerebral continuar ali por um tempo, funcionando muito rápido, porque as telas, elas têm isso. Então, não assistir televisão, não tá em computador, não tá em celular 1 hora antes de dormir,
tá? Quem gosta de dormir no escuro, se possível, aquela luz apagada, ou se não pode apagar tudo, meia luz ali, tá? Chazinho de camomila, erva doce, esses chazinhos que ajudam a acalmar também. E aí também pode se escutar algum áudio, né? Você pode baixar um áudio ali e escutar aquele áudio de meditação que vai acalmando a sua mente ali. Há pouco tem um que eu mandei para ajudar a reduzir o estresse, tá lá no grupo, né? No grupo de avisos, eu deixei lá. Então eu percebo, quando eu tô muito com as minhas emoções assim, mais descontroladas, mais ansiedade, antes de dormir, eu escuto ali uns 5 minutinhos de áudio, entendeu? Pode ler um livro, ao invés de você ficar mexendo no celular, você pode pegar um livro para ler. Eu é batata, gente, eu leio 2 páginas do livro, eu durmo. É muito rápido. Quando eu chego a ler 2 páginas, a gente na primeira eu já durmo. Entendeu? Muitas vezes meu marido chega do serviço, ele que pega o livro, chega do serviço não, da escola, né, que ele chega 10h30, às vezes eu já tô dormindo, aí ele pega o livro da minha mão, porque eu já dormi, o livro ficou ali, caído ali na minha mão, tá? Então isso tudo ajuda você a ter essa higiene do sono ali antes de dormir, tá? Fazendo o diário dos pensamentos, né, que também vai ajudar você a dormir, mas não só a dormir, né? A gente tem que prestar atenção, o que eu pensei durante o dia, o que talvez tenha ativado minhas emoções, o que fez com que eu comer mais, né? A gente passou na outra aula uma ferramenta bem efetiva sobre pensamentos, mas é você no final do dia chegar a essa reflexão, né? Quais os pensamentos que mais têm passado na minha mente? Por que esses pensamentos têm passado? Da onde que vem? Qual a origem desses pensamentos, né? Então faz um diário dos pensamentos, ter um momento de relaxamento, seja um banho, que seja uma massagem, né? Pode pedir pro marido fazer uma massagem ali, quem tem marido, quem não tem, pode pedir pros filhos também, né? Ou você mesmo sozinho. Uma massagem o quê? Pega um hidratante, vou passando, relaxando meu corpo ali, cuidando de mim, entendeu? Que também pode ser esse momento do autocuidado. Além de pode te ajudar a relaxar, e também pode ser um momento de autocuidado, que ele fala, passar um hidratante. Um momento de autocuidado, né? Tomar um banho demorado, além de ser relaxante, é um momento de autocuidado ali com você, entendeu? Então, tenha essas pequenas dicas que eu tô dando aqui com vocês, como ferramentas para ajudar vocês no processo de emagrecimento. Porque às vezes a gente não dá valor, mas tudo isso que eu tô trazendo para vocês contribui para o emagrecimento de vocês, tá? Eu tenho uma frase que eu falei uma vez, que é felicidade emagrece. E é verdade. É verdade, porque a felicidade é um dos hormônios de quê? De bem-estar, de prazer. Quanto mais eu me sinto bem comigo mesmo, mais eu quero ficar feliz. Mas eu quero mais disso daí. Então, né? Até mesmo quando vocês perdem 1 quilo, 2 quilos, vocês têm que comemorar, ficar feliz com isso. Entendeu? E às vezes as pessoas ficam, foi só 1 quilo. Não, gente, fica feliz com isso, porque quanto mais eu me sinto feliz, mais eu quero mais. Aí eu quero mais 1 quilo, mais 2 quilos, mais 3 quilos, entendeu? Então, ter todos esses momentos aqui que eu trouxe para vocês vai ajudar muito vocês, tá? E pra gente finalizar a nossa aula, emagrecer não é apenas perder peso, mas é sobre ganhar saúde, autoestima e qualidade de vida, né? Então, as pessoas ficam muito focadas na balança, e vocês veem que tudo que eu trouxe hoje, nada tem a ver com a balança. Mas tudo que eu trouxe hoje vai ajudar a balança a diminuir, pode ter certeza. Tudo esse básico, se vocês aplicarem todos esses princípios básicos que eu trouxe hoje, ajudando com essas dicas aí, pode ter certeza, essa balança diminui. Não precisa de muita coisa. As pessoas têm muita mania de estar procurando aí na internet, vou procurar qual a dieta que emagrece mais rápido, qual é o exercício que queima caloria, e esquecem do básico. O avançado, gente, quando você já tá perdendo, já perdeu muito peso, aí você começa a pôr mais coisas ali, porque vai chegar um certo momento que o seu corpo vai exigir mais, um pouco mais, né, de você. Mas se eu nem sair do começo ali, não tem como nem ir pro avançado se eu não fiz o básico, entendeu? E esse básico vai ser pro resto da vida, tá? A alimentação equilibrada, se você quiser manter o peso, você vai ter que ter. Se você quiser manter o peso, você vai ter que ter o sono adequado. Você vai ter que tomar água. Você vai ter que fazer tudo isso que eu trouxe como básico, é pro resto da vida. Por isso que eu tenho que ser boa no básico para poder fazer algo a mais. Tá bom? Não adianta procurar, que nem muita gente vai procurar clínica de estética para fazer drenagem. Você não tá nem comendo direito para fazer drenagem para quê? Não gasta seu dinheiro com drenagem se você não come saudável. Não toma água. Porque a drenagem vai tirar o quê? Retenção de líquido. Mas não tomar água? Você vai gastar, vai pagar caro, que drenagem não é barato. Vai pagar caro na drenagem, vai jogar seu dinheiro fora, porque você não fez o básico. Entendeu? Não adianta fazer, que nem eu fiz, abdominoplastia. Se eu não sei manter, se eu não consigo manter. A minha barriga pode não engordar, gente, mas as minhas pernas engordam, minhas costas engordam, meus braços engordam, entendeu? Como eu ouvi uma vez, eu ficar uma gordinha de bucho esticado, só isso. Aí vai adiantar o quê? Entendeu? Então não adianta fazer uma cirurgia plástica se eu não consigo manter. Né? Tem as mulheres que fazem aquela cirurgia para redução de mama. Aí começa a engordar, as mamas crescem, porque mama é gordura. Não fez o básico, entendeu? Então, quando a gente quer colocar um algo a mais, a gente precisa pelo menos estar com o básico, como diz, o básico bem feito. Faça o básico bem feito, que o resto vai ser mais fichinha. Vai ser muito mais fácil. Tá bom, meninas? Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Bora aparecer aí para tirar uma foto? Pra gente finalizar. Hoje foi rápido. E a semana que vem eu vou falar sobre família e como vocês incluir a família de vocês no emagrecimento de vocês, para que vocês não se sintam sozinhas aí. A Ju, eu acho que teve que sair, porque a Ju sempre assiste. Pronto. É isso, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês aí. Coloca aí no chat como é que foi essa aula aí. Se ajudou, se esclareceu, se foi boa. Se for ruim também, pode falar. Eu não tenho problema com isso, não. Se for ruim, eu vou melhorar. Acho que a frase que fica de hoje que é faça o básico bem feito. Perfeito, então, meninas.